Aqui. E é isso. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai entrar num assunto novo, né? Na verdade, a gente já falou, né, sobre capacitores e indutores, mas hoje a gente vai entrar, né, no que interessa pra gente, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho da teoria, não vou entrar em muito detalhe não, sabe? Porque realmente o que interessa pra gente é a relação entre a tensão e a corrente nos capacitores e nos indutores, tá? No resistor a gente já conhece, tá? O resto, que a gente já viu que é lei de Ohm, né, e as leis de Kirchhoff, quer dizer, a gente já tem isso. As leis de Kirchhoff valem também para capacitores e indutores, tá? Só que a lei de Ohm não vale, a lei de Ohm não existe dessa forma, digamos assim, em capacitores e indutores. Eu vou ensinar uma forma depois, né, de resolver circuitos que tem capacitores e indutores em corrente contínua, né, em que a gente pode meio que usar como se fosse uma lei de Ohm, só que o resistor muda. Vocês vão ver como é que é. Aliás, vocês vão aprender isso também em circuitos de corrente alternada, tá? Lá em circuito de corrente alternada, o que vai acontecer? Vocês vão ter lá os capacitores, é como se eles tivessem uma resistência menos J sobre ômega C, onde ômega é a frequência da onda senoidal que você está trabalhando, num circuito alternado senoidal, né? E o C é o valor da capacitância, tá? E no caso do indutor vai ser J ômega L, certo? Onde o ômega eu já falei o que é, e o L é a indutância, tá? Então, o que muda, né, em corrente alternada? É que é como se você tivesse uma lei de Ohm com capacitores e indutores em que você tem essa diferença, tá? Mas isso só existe porque você está trabalhando no que a gente chama de regime permanente, tá? Lá em corrente alternada, né? Em corrente contínua, que a gente vai ver aqui, a gente vai ver aqui capacitores e indutores, vai ver agora as relações de tensão-corrente, né? Vamos ver, por exemplo, como é que a gente faz a associação de capacitores em série em paralelo, de indutores em série em paralelo. Isso eu vou terminar hoje mesmo, tá? Porque realmente não tem muito o que falar. Teoria, não tem... o que interessa pra gente na aula de hoje, basicamente, é isso aqui, tá? É isso aqui, ó. Tá ok? Relações de tensão-corrente. De quem? Dos indutores. Por quê? Porque a gente ainda não viu isso, a gente só viu do capacitor. Como assim? A gente sabe que no capacitor, V é igual a R, I. Certo? Então isso a gente sabe. Isso aqui é capacitor. Eu falei resistor, né? Falei capacitor. Resistor. Tá? Ok? Isso a gente sabe. Tá? Então, V igual a RI. E agora, no capacitor, como é que fica? E no indutor, como é que fica? Isso que a gente vai ver. Tá? E, teoricamente, né? Isso pode causar vocês podem achar que tem algum problema, mas na verdade não tem. Vocês vão ver. Tá ok? Vamos lá. Então, vamos começar com os capacitores, né? Então, o que é um capacitor, né? Como ele fala aqui já, a definição, né? Capacitor, né, é um elemento passivo projetado para armazenar energia no seu campo elétrico, né? Isso aqui eu não vou entrar em muito detalhe, porque vocês vão ver, por exemplo, em eletromag eu já viram alguma coisa que é mais detalhe, porque é mais física isso aqui, você está entendendo? Não interessa para mim. A matéria aqui não é física, é circuitos elétricos. Então vamos ao que interessa realmente, tá? Então, aqui você pode, por exemplo, nem sempre você vai ter um capacitor dessa forma. Você pode ter capacitores de outra forma também, mas normalmente, né, você tem duas placas, certo? Né, que estão carregadas com cargas, separadas por um isolante. No meio delas tem um isolante aqui, ó, dessas placas, certo? Essas placas elas vão ter uma determinada área, tá? E vão ter uma distância D entre si, tá? E esse isolante, né, que também é chamado de dielétrico, né? Ele tem uma permissividade, que a gente chama, que é uma característica do material, epsilon, tá certo? E aí, o que você tem? Você tem isso aqui, ó, que a relação que existe no capacitor é que a carga é igual a capacitância, certo? E vezes a tensão, que é aplicada, né,
no capacitor, tá certo? Então a carga que ele acumula é igual a CV, né? Carga para a gente não interessa muito, porque a gente não trabalha com relações de tensão, a gente está procurando ter relação tensão-corrente, não é isso? Então a carga não interessa muito, tá? A capacitância, por sua vez, ela é definida, né? Ela é calculada dessa forma aqui. Epsilon é a permissividade, né? O D é a distância entre as placas e A a área das placas. Cara, não vai ter exercício assim, tá? Não se assustem. Se eu estou colocando aqui até rápido, porque não vai ter exercício assim, tá? As capacitâncias normalmente são muito pequenas, tá? Então, as unidades que você encontra, ó, a unidade é farad, tá? Mas você tem normalmente picofarad, nanofarad e microfarad, tá? Tá? Então as capacitâncias realmente são muito pequenas, tá? Essa unidade aqui é o farad, tá? A símbolo F. Mas as capacitâncias são muito pequenas normalmente. Por exemplo, a capacitância de 1, por exemplo, se fosse 1 farad, é tipo a capacitância do planeta inteiro, sabe? É um negócio bem grande, tá certo? Então a gente não vai trabalhar normalmente com essas unidades, sempre unidades menores, mas para circuitos elétricos a gente até vai aparecer lá 2 farads e 1 farad. Por que o cara coloca dessa forma? Porque é mais fácil fazer as contas, né? Não vai ter que ficar trabalhando com números muito pequenininhos, tá? Então a ideia é realmente usar lá, ou às vezes as capacitâncias mesmo de farad, 2 farads, só para facilitar nossas contas. É que nem você encontrar na realidade os circuitos são com quilo-ohms, mas na maioria dos problemas a gente trabalha com ohms, para ficar... Até na prova eu procurei colocar problemas que tem ohms, né? Ohms quase ninguém trabalha, porque um ohm é uma resistência muito pequena. O fio em si, sozinho, já vai ter uma resistência desse tipo, tá? Então a gente só coloca isso para facilitar, porque o que interessa é saber como fazer, e não a unidade que você está trabalhando ali, tá ok? Beleza, então a gente já viu o que é capacitância. Eu vi aqui, ó, que a relação deu essa aqui, né? Essa relação aqui. Essa relação aqui não interessa muito para a gente, porque ela não é tensão corrente, ela é tensão-carga, né? Ela é uma relação tensão-carga. Mas aí eu vou fazer o quê? Né? Eu vou simplesmente, né, derivar, né, a carga, como a capacitância é uma constante, né? O que vai acontecer? Eu vou ter, derivando a carga, eu vou ter a corrente, né? Eu vou ter a corrente, tá aqui. E aí eu sei que a relação tensão-corrente vai ser essa aqui, ó. I de T, né? Ele não colocou aqui, mas a gente sabe que é C dVt dt, primeira derivada, tá? Essa é a relação tensão-corrente numa capacitância. Se você fizer a troca, né, você escrever assim que C dVt é igual a I de T dt, e integrar dos dois lados, você chega nessa fórmula que te dá a tensão em função da corrente. Só que aí o que vai acontecer? Né? Você pode fazer, na verdade a integral vai ser uma integral de menos infinito até t, né? Só que normalmente ele faz de menos infinito até zero, né? Para saber qual é a tensão T0, né? Essa como se fosse a constante, entendeu? E de menos infinito até T0, e de T0 em diante é a corrente que vai aparecer no capacitor. E a relação tensão-corrente no capacitor é exatamente a convenção de sinal, é essa aqui, ó, tá? Como assim? Lembra no resistor a gente tinha isso aqui, ó, né, no resistor? Aqui, ó, VA, vamos chamar isso aqui de A, VB, né? Então o VAB de T, né? Se eu derivar ele em relação ao tempo, né, e multiplicar por C, eu vou ter o I de T. Essa é a relação, tá? Você pode encontrar o V de T em função do I de T, né, ou o I de T em função do V de T, certo? E aqui vocês têm uma coisa interessante, tá? Como assim uma coisa interessante, Abel? Explica aí que eu não entendi o que é interessante. É justamente isso aqui, ó. Essa relação. Por quê? Até agora a gente está trabalhando com o quê? Corrente e tensões que são constantes, são contínuas, certo? São constantes, elas não mudam, não variam. Lá na corrente alternada,
acabei de falar, né, alternada. Se ela é alternada, ela não é constante, né? É que quando se fala corrente alternada, pessoal, CA, vocês vão aprender em circuitos 2, o que você está falando ali é corrente alternada senoidal, tá certo? Isso aqui é uma corrente alternada. Quando eu falo corrente, vocês podem colocar na cabeça de vocês tensão. Sim, isso aqui é uma corrente alternada, essa coisa aqui é uma corrente alternada, mas quando você fala corrente alternada e não fala mais nada, né, você sabe que a corrente alternada é a corrente alternada senoidal, tá ok? Por quê? Porque é o que se trabalha mais, entendeu? Então ficou padrão, tá? Mas pode também ter uma corrente alternada onda quadrada. Vocês já tiveram eletrônica digital? Os microprocessadores? Nada disso. Ah, tá. Então vocês vão ver lá que, por exemplo, se usa muito, né, em eletrônica digital a corrente assim, ó. É uma onda quadrada se alternando. Por quê? Bom, primeiro que lá você usa várias vezes ondas quadradas, né? Então, ou sinais que ou é um, na verdade, aqui é como se fosse essa onda é assim, ó. Eu vou colocar até numa outra cor aqui para não ficar confuso, né? Isso aqui é só um exemplo, viu, pessoal? Não precisa se preocupar, não. Mas normalmente você vai ter um sinal que vale 0 volts e um sinal que vale 5 volts, por exemplo. Em eletrônica digital, são os sinais que a gente mais utiliza. Também usa 3,3, mas isso é em circuitos mais modernos. Então, o 0 é a tensão 0, o 1 é a tensão 5 volts, entendeu? E às vezes tem para você poder sincronizar, né, alguns circuitos digitais, né, que a gente chama, você usa uma onda que a gente chama de clock, relógio, né? Justamente para você sincronizar todo mundo. Vocês já ouviram falar isso várias vezes, assim, nos computadores. O cara fala, o processador tem um clock de 4,3 GHz, sei lá, ele vai falando lá qual é a frequência que você trabalha, certo? E aí é uma corrente alternada também, uma tensão alternada, só que é uma tensão alternada não senoidal, isso é uma onda quadrada, tá? Mas é alternada, tá variando valores, tá certo? Tá? Aí ele fala, ó, a carga é positiva, né? A corrente é positiva se está entrando, né? Ó, deixa eu colocar aqui. A corrente é positiva se está entrando no mais e saindo no menos, certo? E ela é negativa se está entrando no menos e saindo no mais. É a mesma coisa do resistor, galera. No resistor é a mesma coisa, lembra? A corrente é positiva se está entrando no mais e saindo no menos, tá? Acabou, tá? Legal? Beleza. Como corrente é variação de carga. Então, aqui também temos mais uma definição de capacitores que a gente usa muito pouco, mas é a da potência, né? Qual é a potência, né, ou energia armazenada, né, num capacitor? Se você pegar lá que a energia é a integral da potência no tempo, né, você vai ter uma integral de V de t e de t, né? E aí, como o I de t é CV de t, dV de t, né? Entre aspas, corta o dt, né? E você encontra aqui a potência como sendo um meio de CV2 de t ao quadrado, tá certo? Não precisa se preocupar, potência não, desculpa, energia armazenada, tá? Ele vai fazer aqui diferente, tudo bem. Ok, o que interessa na verdade para a gente é isso aqui, ó. Tudo de capacitor, o que interessa é isso aqui. Por quê? Porque essas duas coisas são muito importantes, tá? Então o que acontece? Primeiro, o capacitor é um circuito aberto para corrente contínua. Por quê? Vê aí, qual é a equação? Vamos lá, vamos lembrar. I do capacitor, então vou botar aqui o capacitor, ó. A, B, vou botar aqui, I do capacitor em relação ao tempo, aqui é a capacitância, tá? Aqui é mais, aqui é menos. I do capacitor é C, D, V do capacitor, então aqui vai ter um VC de T, que é a tensão no capacitor, DT. Legal, a gente não está trabalhando com corrente e tensões contínuas?
Acabei de falar que sim, né? Se a gente está trabalhando com correntes e tensões contínuas, o que acontece? A corrente, né, no capacitor, se você estiver trabalhando com corrente contínua, né, você vai ter ela sendo zero, né? Porque olha só, concordam comigo? Aliás, a gente até brinca, né? Ó, o capacitor ele já não deixa passar corrente até no símbolo, olha lá. Estão vendo lá que no símbolo você não tem como a corrente passar, tem um pulo ali, é um circuito aberto em si, concordam comigo? Aliás, tem outra forma de representar o capacitor, hein, pessoal? Essa aqui, ó, tá? Qual é a diferença das duas? Nenhuma, tá? Só que, claro, tem a diferença, eu estou vendo aí, uma são duas retas paralelas e uma tem uma curvinha. Normalmente a curvinha é para indicar o polo negativo e a reta é o polo positivo, entendeu? Mas você não é obrigado a fazer isso. Então vocês vão ver vários exemplos em que o capacitor é mostrado assim. Dessa forma, então, né? Dessa forma aqui, né? Fica mais evidente que a corrente não pode passar se ela for contínua, ela vai bater ali numa barreira, tá vendo lá que ela bate numa barreira? Então o que acontece? Ó, ele é um circuito aberto para corrente contínua. Ué, então como é que você vai analisar se ele é um circuito aberto para corrente contínua? Eu vou analisar o circuito quando tem corrente contínua. Tá, não vai ter corrente contínua? Calma, vou explicar. Vamos ver o que acontece. Aí ele fala assim, ó, outra coisa, no capacitor, a tensão não pode mudar de uma maneira muito brusca. Por quê? Porque se ela mudar, o que é brusco? Brusco é você ter uma coisa desse tipo aqui, ó. A tensão é V0 aqui, por exemplo, vou botar aqui, tá mal feito. Né? Vamos supor que isso aqui seja uma tensão no capacitor, né? Então aqui, vamos supor que ele esteja numa determinada tensão. Ele está lá numa determinada tensão, tá? Isso aqui é o V do capacitor. Aí de repente ele faz isso, pula, né? Aqui é V1 e aqui é V2. Isso não vai acontecer, tá? Ok? Isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa assim, ó. Porém, no longo prazo, digamos assim, a coisa vai ficar contínua. Vocês estão entendendo? Mas ele não varia bruscamente. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, quando a gente estiver resolvendo circuitos com capacitores e indutores, a gente vai ver que um ponto parece. Você não acabou de falar que o circuito é circuito aberto se for um capacitor? Você não acabou de falar isso? Então acabou, não vai ter que fazer nada. Sim, vai ter sim. Porque você pode ter, por exemplo, uma tensão, né? E aí você muda a tensão bruscamente, você muda. O que vai acontecer no capacitor? Ele continuará sendo circuito aberto para tensão contínua, porém ele não pode variar bruscamente, então ele vai se adaptar e depois vai ter um determinado valor. A gente vai chamar que isso aqui vai ser aqui é como se aqui o ponto fosse, por exemplo, o zero. O que vai acontecer aqui? Se você tiver aqui esse ponto, vamos dizer que esse não é o zero, não, é um T0, né? Se você tiver V de T0 menos, que é exatamente, né, um pouquinho antes de chegar em T0, ele vai ser igual a V de T0 mais. Ou seja, não vai acontecer isso aqui. O que vai acontecer é justamente isso aqui, ó. Ele vai variar, vai lá para o contínuo? Vai. Porém, vocês entenderam o que eu estou falando? Ele não vai de T0 menos para T0 mais, ele continua com o mesmo valor, certo? Só que depois, se você pegar um T muito grande, aí ele pode dar o pulo, vocês estão entendendo? Ele vai variar para a tensão. Que é esse T muito grande? É quando o circuito já está no estado permanente. O que a gente vai aprender agora em circuitos com corrente contínua e capacitores e indutores é justamente o que a gente chama de transitório nos circuitos elétricos. É o chaveamento. O capacitor, ele em circuitos de corrente contínua, ele é um circuito aberto? Sim, certo? Então, sempre será um circuito aberto. Porém, você pode mudar de repente o circuito. Ele vai continuar sendo circuito aberto no tempo que você está e no tempo, digamos, depois que ele se estabilizou. Mas até ele chegar e virar o teu comportamento de circuito aberto, vai ter um transitório. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. E é isso que a gente vai estudar, é isso aqui. Vai ter que resolver uma equação diferencial, que é essa aqui. É no transitório. Quando o T tender a infinito, a gente já sabe que a corrente no capacitor vai ser zero. Você está entendendo? Ok? Vai ser zero por quê? Porque ele é um circuito aberto. Mas a tensão
ela pode mudar. Vocês estão entendendo? Por que a tensão pode mudar? Porque a tensão não depende. A tensão no capacitor, vamos supor que você tem um circuito assim, galera, ó. É bem fácil ver isso, ó. Tem um R aqui e tem um capacitor aqui, né? Ok? A tensão no capacitor vai ser a mesma tensão desse resistor. Então, mesmo que não passe corrente aqui, não tem problema, vai estar passando aqui, vocês estão entendendo? A tensão é a mesma, porque é a tensão entre esse ponto e esse ponto. Você pode medir pelo resistor ou pelo capacitor. Está dando para entender o que eu estou falando? Então, a tensão, ela vai ser a mesma, só que você pode ter mudado, você pode mudar essa fonte aqui, de repente, ou não tinha fonte, e aí depois você muda a fonte para uma outra fonte, vocês estão entendendo? Vai ter uma outra tensão se você mudar a fonte, concordam comigo? Certo? Por exemplo, ó, se você pegar e fizer isso aqui, vamos supor que você tem isso aqui, só isso. Tem fonte aqui? Não. Qual é que vai ser a tensão no capacitor? VC do capacitor vai ser zero. Por quê? Porque aqui não vai ter corrente nenhuma, né? Não tem fonte, certo? Não vai ter corrente. O que vai acontecer? Você chega aqui e coloca uma fonte. Instantaneamente, né? A tensão não vai chegar e vai virar a tensão que está nesse resistor aqui, que vai ser a própria tensão da fonte. Vocês estão entendendo? Não vai ser instantâneo. Por quê? Porque eu falei que não... Qual vai ser a tensão do capacitor quando você fizer isso aqui, quando você colocar V? Vai ser V. Concordam comigo que vai ser V? Porque vai ser a tensão entre esse ponto e esse ponto. Antes era zero, de repente virou V. Só que para ela sair de zero até V, ela faz assim. Certo? Depois de um tempo ela é V, o tempo todo. Vocês estão entendendo? E é isso que a gente vai analisar. Está dando para entender qual é a ideia? Certo? É aí por isso que a gente tem que aprender essa parte. Eu vou ensinar de duas formas. A forma que eu acho mais difícil, que é a que o livro ensina, tá? E vou ensinar depois para vocês de uma outra forma, que é a que eu acho mais fácil, que é a que eu ensinar, que o livro também ensina, só que ela só no capítulo lá mais adiante, que é usando transformado de Laplace. Talvez vocês já tenham visto em cálculo, mas eu vou dar uma relembrada rápida aqui. Tá? Até porque eu não vou usar transformado de Laplace, que nem eu dou em sinais. Sinais transformados de Laplace eu rasgo, entendeu? Eu simplesmente vejo tudo sobre transformado de Laplace. Para a gente aqui, transformado de Laplace só serve para transformar a equação diferencial, que vai aparecer em circuitos. A gente vai trabalhar já a gente vai falar de circuitos de primeira e segunda ordem. O que é a primeira ordem? Tem um elemento, ou um indutor ou um capacitor, certo? Segunda ordem, tem dois, certo? Aliás, aqui antes de chegar lá, né, a gente tem que ver se, por exemplo, aqui ele faz um exemplo aqui, eu não vou nem entrar nisso aqui, né, ele faz um exemplo aqui usando a equação padrão lá do capacitor, tá? Ele pergunta assim, ó, se a corrente é essa, né, calcule a tensão no capacitor em T igual a 1 milissegundo e em T igual a 5 milissegundos. Ele suponha que o V de zero é zero, né, em 0 milissegundos, certo? Ok? Por isso que é V de zero, certo? Como é que você faz isso? Tem que usar essa equação aqui, galera, ó. Por isso que eu não vou nem pedir para vocês fazerem isso. Só usar essa equação aqui, tá? Você tem lá aqui, V de T é igual a 1 sobre C, integral de quem? De I de T, dt, mais, ó, eu posso fazer assim, ó, V de zero. Aí vai ser uma integral de 0 até T, concordam comigo? Tá, vou botar aqui, para não ficar... eu posso colocar assim, tá? Não tá errado eu colocar I de T, mas complica, não complica? Você fica confundindo o T que está aqui, e está aqui também, com esse T de integração, você está entendendo? Vocês concordam comigo que eu podia ter colocado o T aqui, não tem problema nenhum, certo? Porque pode X, lambda, N, o que vocês quiserem, tá? É uma variável de integração, ela vai sumir. Né? Ainda mais numa integral, aí ela vai sumir, mas a variável T não, ó. Para cada tempo eu vou ter um resultado diferente. Vocês concordam que para cada tempo eu vou ter um resultado diferente? É o que ele está pedindo aqui nesse problema. Para tempo T igual a 1 e T igual a 5. Só tem que substituir isso aqui e saber qual é a integral de seno, tá certo? Eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Isso aí eu não vou nem pedir, não vai cair em prova isso, tá? O livro coloca porque ele acabou de botar a teoria, tá? Mesma coisa aqui, né? Ele dá aqui a corrente, né, em função de um gráfico. Tem que saber só integrar, galera. Tá certo? Só integrar, tá ok? Então não vou entrar em detalhes aqui, tá? Agora, isso aqui é importante a gente saber. Por quê? Porque eu falei agora que no próximo capítulo, que eu vou tentar
falar ainda hoje, vou tentar. Não prometo, mas vou tentar. Né? A gente vai falar o quê? Sobre circuitos de primeira ou segunda ordem. E eu falei que o circuito de primeira ordem é aquele que tem ou um indutor ou tem um capacitor, certo? E aí, se tiver vários capacitores, é um circuito de primeira ordem? A princípio não. Porém, se tiver vários capacitores em que você pode reduzir a um capacitor só, né? De repente, virou um circuito de primeira ordem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, você chegar e ter um circuito assim, ó, como esse que está aparecendo aqui, falar, esse aqui é um circuito de segunda, de terceira, de quarta ordem, sei lá, né? Quanto maior a ordem, na verdade a gente sempre consegue, um circuito de ordem maior sempre consegue ser expresso por circuitos de primeira e segunda ordem em cascata, digamos assim, tá certo? Então a gente não precisa se preocupar com as ordens 3, 4, 5, etc. Tá, mas olha só, aqui a gente tem uma coisa interessante, ó. O capacitor, ele se comporta, né, como se fosse o inverso capacitor, né? Ele parece, né, é semelhante a G. Que é a G? G é 1 sobre R. Por quê? Porque a gente ficaria o seguinte, ó, no G equivalente, a resistência equivalente, quando está em paralelo, não é G1 mais G2 mais G3 mais Gn? Que G é esse, Abel? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. É condutância, pessoal. É que vocês não lembram do nome, mas a gente já falou. Tá? Então a gente tem a capacitância se comportando como se fosse o inverso da resistência. Tá certo? O inverso da resistência. Tá legal? E aí, o que você pode falar? Você pode falar isso aqui, ó. Capacitância é equivalente quando estão em paralelo, né, com os capacitores em paralelo, basta fazer o que? Basta fazer a soma das capacitâncias. Então aí você vai ter um só, você não vai ter vários. Está dando para entender o que eu acabei de falar? Só meio que decorar isso aqui, né? Como o indutor, que a gente chama de... tudo que no indutor, a gente não falou sobre o indutor, tá? Mas tudo no indutor, ele é invertido em relação ao capacitor. Então, onde tem resistência, onde tem tensão, tem corrente no indutor. Onde tem corrente, tem tensão. Vocês estão entendendo? Né? E aqui é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, se eu pegar e fizer indutores em paralelo, aí você vai ter que fazer o quê? Você não vai somar, né? Você simplesmente vai fazer 1 sobre L, né? Entendeu? Vai ficar igualzinho ao resistor. Aqui não, aqui é igualzinho ao capacitor. Tá ok? Legal? Então, ó, é semelhante à condutância, tá? Quando estão em paralelo. E quando eles estão em série? Quando eles estão em série, claro, é a outra forma, né? Então, isso aqui, ó. É 1 sobre. Note que é o inverso do resistor, estão entendendo? Quando o resistor está em série, é que você soma todo mundo, lembra? Quando a resistência está em paralelo, você soma os inversos. O capacitor é o inverso dele. E o indutor? O indutor é igual ao capacitor, galera. Desculpa, o indutor é igual ao resistor, desculpa. O indutor é igual ao resistor, a gente vai ver isso já já. Tá legal? Isso aqui é importante por quê? Para a gente poder reduzir o número de capacitores de um circuito que tem mais capacitores. Se você não faz isso, você tem problemas às vezes para fazer análise do circuito. Se você não faz isso, é o que eu falo. O método do livro, ele fala circuitos de primeira ordem. São os circuitos RC ou RL. Ou seja, circuitos que tem um resistor e um capacitor, ou um resistor e um indutor. Tá? Circuitos C de segunda ordem são circuitos que você tem um capacitor e um resistor, só que você tem 2 capacitores e um resistor, e você não consegue reduzir esses 2 capacitores a um só, né? Apesar de que sempre, se você usar um TVNAM, você consegue fazer, dá um trabalho tremendo às vezes. É por isso que eu prefiro usar a análise que eu vou ensinar para vocês no final, tá? Vocês vão ver que essa teoria eu vou
correr mesmo, porque o que interessa nela é começar a fazer logo o problema, tá? Aí vocês vão entender já por quê, tá certo? Beleza, tá? Então a gente falou aqui o que interessa nos capacitores, ok? Então aqui ele fez um exercício, mas é só a gente lembrar, né? Capacitor aqui, esses aqui estão em paralelo, certo? Ó, vai dar 120. E ele esqueceu aqui, ó, tá? Ele esqueceu de colocar. Claro que ele não vai colocar Farad aqui, porque senão complicaria muito o nosso problema, tá, ok? Assim seria 70,0000005, né? E não é. Então aqui soma, né? Somou. O que vai acontecer agora? Aqui você tem 2 em série. Então o que você vai fazer? Ih, fez um coraçãozinho aqui. Vai ficar 1/60 mais... É produto pela soma, né? É a mesma coisa. Então é 120 vezes 60 sobre 180. Que vai dar 702 zeros, né? 72 2 zeros, 180, um zero só, corta, dá 40, né? 4 vezes 8, 32, esse 40. Então isso aqui vai dar 40 microfarads. 40 com 20, né? Aqui, ó, 40 com 20, deixa eu pegar aqui uma outra cor, né? Vai dar 60, né? Microfarads. E finalmente vai dar vai dar de novo um 120 com 60, que já tinha dado, que é a mesma coisa que a gente acabou de calcular. Ou seja, por que vai dar esse 120 aqui em série com esse 60 aqui, certo? Então a gente vai ter o que aqui? A gente acabou de calcular, vai dar 40. A resposta é essa? 40, tá vendo? Fácil ver, tá ok? Ok. Aqui ele pode colocar qual é a tensão. Isso aqui, cara, besteira isso aqui. Esquece, não vai cair. Tá ok? Não vai cair. Aqui é só usar essa coisa aqui, ó. Calcular as cargas. Aí você é como se estivesse trabalhando com as correntes. Tá certo? É bem fácil. Legal? Já vamos passar logo para indutor, que interessa mais para a gente conhecer o indutor, que aliás, agora vai ficar muito mais fácil falar sobre o indutor. Por quê? Porque é a mesma coisa que capacitor, não, mesma coisa não é, né, Abel? Mesma coisa não é, se fosse a mesma coisa não se chamava indutor e outro se chamava capacitor, né? O que é um indutor? Né? Elemento que armazena energia no campo magnético, né? O capacitor armazena energia no campo elétrico, tá? A gente viu lá. O indutor é no campo magnético. Normalmente o indutor é fácil de fazer, tá? Você pega, por exemplo, um material aqui de núcleo, que a gente chama, tá? Núcleo do indutor, pode ser ferrite, pode ser um monte de coisa, tá? Ou até pode ser até nada. Ar funciona no indutor. Quer fazer um indutor? Quer fazer uma bobina? Pega uma caneta, enrola um fio nela e você já tem, né? Bobina é ótimo. Bobina é coisa de eletricista, né? Aquele tião, né? Tá ok? Não, a gente não fala bobina, a gente fala indutor, né? Tá ok? Então, você tem aí um comprimento entre as espiras, você tem aqui a área, né, da sua seção transversal, tá? E aí você tem uma indutância, né, de acordo com esse material. E o número de voltas, que você ainda tem o número de voltas que você dá, quantas espiras você tem, tá? Ok? Então, você encontra essa fórmula aqui, ó, tá? A indutância é medida em Henry, tá? O L, né, que dá a indutância do material, que tem a ver com aquele L que a gente viu, com o número de voltas, né, com a permissividade do material. Ele colocou aqui, né? Ele nem colocou aqui, mas do material que está lá dentro, do dielétrico que está lá dentro, tá? Da área. Você não precisa saber nada disso. Não vai nunca ser pedido numa prova de circuito. Poderia ser pedido numa prova de física, mas de circuito não. E isso é que é importante, ó. A tensão no indutor varia de acordo com essa fórmula, ou seja, no caso do capacitor, a gente sabe que o I no capacitor é C dV C dt, né, dt, certo? No indutor, como eu falei, tudo no indutor e no capacitor, eles mudam a tensão pela corrente. Então, o V do indutor
vai ser o LD e LDT. Um é dual do outro, tá? Inclusive vale aquela, ó, aí você vai pegar aqui, fazer a indutância. Aqui é A, aqui é B, aqui é mais, aqui é menos, a corrente vai estar passando aqui, certo? Aqui vai ser o VL de T, aqui vai ser o IL de T, certo? Ok? Então, o VL é dessa forma, a corrente entra pelo positivo e sai pelo negativo, tá? Os Henrys são um pouquinho maiores do que os Faradays, tá? Assim, menores do que os Faradays, mas são um pouquinho maiores, então você encontra milihenries, bastante fácil encontrar, tá? Já lá no Faraday você encontra picos, nano e assim por diante, tá? Isso aqui é que é importante pra gente, é isso aqui que é importante, ok? Tudo que eu vou falar agora, pessoal, presta atenção, do indutor, eu posso usar o mesmo raciocínio que eu usei no capacitor, só que de uma maneira meio que inversa. Por quê? Porque a relação tensão-corrente é inversa, tá? Então, por exemplo, se eu pegar, né, se eu quiser encontrar a corrente, né, que eu tinha encontrado lá no capacitor, né, que eu tinha encontrado com essa fórmula lá, não a corrente, mas a tensão, que tinha uma integral, agora quem tem integral é a corrente, certo? A energia armazenada, lembra que era um meio de CV2? Ah, não lembro não, Abel, você acabou de falar na aula há 20 minutos atrás, eu não lembro mesmo, que você está falando muito rápido. Eu falei, sim, tudo bem, mas isso também não vai cair, tá? A energia armazenada, se um lá é CV2, aqui vai ser CI2, tá certo? Aqui o desenho que eu acabei de fazer ali antes, tá? E o que é mais importante? O que é mais importante lá no capacitor no capacitor é um circuito aberto, no indutor é um curto-circuito. E é fácil lembrar, presta atenção, olha aqui, a corrente consegue passar aqui, ela só vai ficar tonta. Tá vendo? Ela vai ficar tonta e vai passar, ok? Mas a tensão no capacitor, a corrente no capacitor não passa. Por que não passa? Porque não tem espaço para ela passar, está vazio aqui. Entendeu o que eu estou falando? Isso aqui, se eu for desenhar um circuito aberto, eu não faço isso? A única diferença que eu vou fazer no capacitor é assim, certo? Ok? Então é fácil lembrar, tá? Ou seja, o que não muda, né, no capacitor? É a corrente, ela não muda instantaneamente, certo? Ela não muda instantaneamente. Por quê? Porque aqui, ó, olha aqui, ela não pode mudar instantaneamente. Se ela mudasse instantaneamente, pessoal, ia ter uma corrente, a derivada ia ser infinita. Vocês concordam comigo? Porque a corrente está assim, de repente, não pode. Derivada infinita você vai ter. Ah, mas não tem circuito que aparece uma derivada infinita, etc. Até tem, mas não é o caso aqui, né? Ele vai, com o tempo, ele vai chegar naquele equilíbrio. Aquilo que eu falei, tudo que eu falei para o capacitor, vocês trocam em tensão por corrente e vale para o indutor, certo? A única coisa que vai ficar diferente, é óbvio, né? Claro que não vou fazer esse tipo de problema aqui, que eu já não fiz no outro. A única coisa que vai ficar diferente, e isso é óbvio, tá? É o quê? Os resistores em série em paralelo, tá? Aqui também ele pede para fazer esse problema, pode esquecer que isso aqui é só saber fazer integral, tá? Muito fácil aqui, tá ok? Ah, mas tem um indutor também, sim, mas é aqui só usar a lei de Ohm, galera. É só usar que isso aqui é corrente com, vamos usar então agora a lei de Ohm para fazer isso aqui, É bom fazer isso aqui. Isso aqui é bom saber. Eu não vou fazer isso aqui não. Não vou encontrar energia armazenada não. Armazenada, né? Até errei aqui, tá? Olha só. O que eu vou fazer aqui? Preste atenção. Aqui, Tá vendo aqui que eu tenho esse circuito? Ele quer saber qual é a corrente. Esse circuito aqui já tá funcionando há muito tempo, tá certo? Ou seja, ele já está no estado estacionário, tá legal? Então o que vai acontecer aqui? O que é o indutor? A gente acabou de falar, o indutor, a corrente passa direto, certo? No capacitor a corrente não passa. Quanto vai ser a corrente aqui então? Vai ser igual a quanto aqui? 0, certo? Ok? Ah, mas a corrente é 0, mas como é que então vai ter tensão? Porque a tensão não é a tensão entre esse ponto e esse ponto, não é? Então é a tensão entre esse ponto e esse ponto.
certo? E o que vai acontecer? Essa corrente L, ela existe, não existe essa corrente L? Existe. O que vai acontecer aqui? Vai ter um resistor de 1 e um resistor de 3. Quanto é que vale o IL? A gente vai ver já já. Ó. Lembra, isso aqui é divisor de corrente. Eu sei que essa corrente aqui, ó, eu não preciso fazer essa conta que eu vou fazer, mas aqui vai ter um IR e vai ter um IL, não é isso? Eu sei que IR mais IL vai ser igual a 4, não sei disso? Ok? Eu sei também, ó, que essa tensão aqui, entre esse ponto e esse ponto, vai ser a tensão VC, concordam? Todo mundo é igual a VC, concordam comigo? Todo mundo é VC? Então você pode dizer que 3 vezes IR é igual a 4 vezes IL. Por que IL? Porque, olha só, o IL vai passar aqui pelo indutor, mas não interessa, vai passar direto por ele, porque ela é a corrente, o indutor é um curto-circuito, certo? Vai passar direto. Então, o que vai ser aqui? Isso aqui vai ser o seu IL. Concordam comigo? Como essas são iguais, o que você tem aqui? Você tem que, você pode até fazer aqui a conta, né? IR é igual a 4 IL sobre 3, substitui aqui, e aí você encontra o IL. Concordam comigo? Mas você podia também fazer o quê? Você podia fazer divisor de corrente, né, galera? Que, na verdade, são dois resistores, R1 e R2. Aqui vai ter a corrente 1, aqui vai ter a corrente 2, e aqui vai ter a corrente I, certo? Esse é um divisor de corrente. Como assim divisor de corrente? A corrente I2 vai ser o resistor de lá, que é R1, sobre a soma, R1 mais R2, estava na prova isso, né? Quer dizer, vocês já viram isso, vezes quem? Vezes a corrente total, certo? Então, quanto é que vai ser o I2? O I2, que vai ser o IL, que a gente está fazendo aqui. Concorda que vai ser o IL aqui, ó? Não vai ser? Ok? Vai ser o quê? Vai ser o resistor de lá, 3, né? Vai ser 3. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é 3, não é? Esse aqui é 1. Sobre 3 mais 1, certo? Vezes a corrente total, que vale 4. Não é isso? Né? A corrente total que vale 4. Isso aqui vai dar quanto? Vai ter 4 sobre 4, vai dar 3. Se aqui é 3, aqui essa corrente aqui é 1, certo? Essa aí e 1 aqui é igual a 1, certo? Então aqui quanto é que vai ser a tensão aqui? 3 vezes 1, quanto é que vai ser a tensão aqui? 3 vezes 1, só que aqui vai ser R, que é 3 vezes 1 amperes, e no outro vai ser 1, que é o resistor, vezes 3 amperes, certo? Mas vai ser todo mundo igual a VC, ou seja, o VC vai ser 3 volts, certo? O IL, que é igual ao I2, vai ser 3 amperes, tá? Eu não vou calcular energia armazenada, nada disso aqui, tá? Poderia, é só usar agora a conta. Que conta é essa? Lembra? A energia armazenada é 1/2 de Li2 e a energia armazenada no indutor, no capacitor é 1/2 de CV2. Como eu já encontrei aqui tanto os 3 amperes aqui como os 3 volts aqui, é só fazer a conta. Tá legal? Ah, mas a conta deu diferente, Abel. Deu, porque o L é diferente, né, galera? Ó, o L aqui é 0,25 e o C aqui é 2. Entendeu? Por isso que deu diferente esses dois valores, né? Estão vendo? Porque teoricamente, né, o IL e o VC são iguais, né? O IL e o VC são iguais, certo? Por que deu diferente ali na resposta? Não deu diferente na resposta porque tem que multiplicar por L sobre 2 e no outro por C sobre 2. E os diferentes são os valores ali. Entenderam o que eu falei? Ok? Legal. Isso é o que importa para a gente, o que a gente acabou de ver, tá? Só, como eu falei, pode ser que a gente tenha que trabalhar com vários indutores. Se a gente puder fazer associação, facilita, né? Então, indutores em série são iguaizinhos a resistores em série, é só somar. Indutores em paralelo são iguaizinhos a resistores em paralelo, é só fazer 1 sobre. Então, você não precisa decorar o indutor, é só decorar o capacitor. O capacitor é diferente do resistor, o indutor é igual. Vocês entenderam o que eu falei? Aí, como é que decora o capacitor? Pô, é o inverso, né? Então, capacitores em série é o inverso, né? 1 sobre C igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, etc. E capacitores em paralelo somam, tá? E faz sentido você pensar nisso. Você está passando, são duas placas paralelas, pensa bem.
Quando você colocar eles em paralelo, vai ficar uma placa maior aqui, uma placa maior aqui, uma placa maior aqui, uma placa maior aqui. Entendeu? Vai somar a capacitância. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Faz sentido quando você pensa, né, na capacitância em si, tá? Aqui ele fez um exercício, né? Então aqui, ó, se a gente for ver, ó, isso aqui vai dar 60, 60 em paralelo com 30 vai dar 20, né? Que é 60 vezes 30 dividido por 90, né? Isso aqui vai dar 20. 20 com 100 vai dar 120, né? É como se tivesse aqui um 120, tá? 120 com 40 vai dar 30, né? Então aqui vai dar 30. 30 com 20 vai dar 50, 50 com 50 dá 25. Olha lá. Fiz aqui rapidinho. Ó, deu certinho, né? 30 com 20, né? Vai dar 50, 50 com 50, que nem restores iguais, né? É só dividir por 2, tá? E é isso que eu falei que interessa pra gente, ó, em tudo. Claro, a gente fez um monte de coisa, mas aqui tem, né, os elementos de circuito, as suas potências, as suas, no caso, a relação, né, entre tensão e corrente entre eles, tá certo? Aqui, né? E a potência que você tem aqui, tá legal? Tem até energia armazenada, mas não vou ficar me preocupando com isso. Isso é que interessa pra gente quando a gente fala de resistores e capacitores, tá? Deixa eu pegar um exercício aqui que a gente vai ver mais tarde, tá? Mas olha só, por que eu quero fazer esse exercício aqui? Porque eu vou, deixa eu pegar aqui um cara, livros. Eu quero que vocês façam já um treinamento que já dá para fazer usando o que eu ensinei até agora, tá? Já dá para fazer. Já dá até para fazer lá em circuitos. Até vou pegar o capítulo de circuitos de segunda ordem já. Se vocês forem ver a sequência do livro, vocês vão ver que vai aparecer amplificador operacional. Estou pulando direto isso, porque o amplificador operacional, pessoal, é visto em eletrônica, tá? Ele não é nem um dipolo, é um cara assim, ó. Só para vocês conhecerem. É um cara assim, ó. Triângulo, né? Opa, deixa eu fazer logo o triângulo que ele faz bonitinho. Aí tem duas entradas aqui, ó. Até parece umas portas lógicas. Vocês vão ver lá em eletrônica digital, se você tiver um triângulo assim, isso é um inversor. Entra um sinal aqui e sai um sinal invertido do outro lado, entendeu? Sinal negado. Mas aqui até parece, mas não é. Tá? O amplificador operacional aqui você tem positivo e negativo, você vai ter uma saída aqui que vai ser normalmente proporcional à diferença de tensão entre esses dois caras, tá? E é um circuito de tripolo. Tripolo não se vê em circuitos elétricos, né? Nem quadripolo. Quadripolo se vê sim, porque tem os transformadores, etc. E tal. Não, vocês vão ver em máquinas elétricas, vocês vão ver em conversão eletromecânica de energia, motores, etc. Vocês estão entendendo? Os circuitos em si, pode ver qualquer curso, ele não trabalha com nada que não seja um dipolo, é sempre fonte. Então, circuitos em si é o que a gente está vendo. Circuitos de corrente contínua, e a gente vai ver circuitos 2 corrente alternada. É isso, tá? No máximo chega a potência. Circuitos trifásicos, normalmente uma outra disciplina, vocês estão entendendo? Aqui pelo menos. Mas não é só aqui, em vários lugares, tá? Tudo bem, o cara pode dar tudo em circuito, se ele quiser. Tá? Ninguém está impedindo ninguém. Só que aí você vai ter que ter mais tempo. Tá, ok? Então a ideia não é essa, tá? Então, de capítulo 7, circuito de primeira ordem, eu não vou nem pegar isso aqui. Eu vou pegar logo direto no circuito de segunda ordem. Ó. Deixa eu ver, já foi aqui o 7, né? Deixa eu pegar direto 7 logo. 8. Deixa eu pegar um exercício aqui que tem nada a ver, teoricamente, com... deixa eu pegar. Já dá para pegar alguns aqui. Pegar um que tenha capacitores. Beleza, ok, beleza, ótimo. Tá ok aqui, perfeito. Pegar um mais ou menos aqui. Esse aqui é bem tranquilinho. Esse aqui.
Vocês vão ver como é que trabalha aqui. Tá? Vocês vão ver como é que funciona. É bem interessante isso aqui. Tá? Então deixa eu capturar aqui. Já dá para a gente fazer. Só lembrando que o nosso circuito, né, que é o nosso indutor ou o nosso capacitor, né, ele se for indutor, é curto-circuito, se for capacitor, é circuito aberto, certo? Então vamos pegar aqui um cara. Beleza, não quero isso aqui não quero texto não, quero só copiar, não quero... Sai texto. Acho que já foi. Ah, sim, tem que fazer assim, não, ele copia só o texto. Agora que eu vi. Vamos fazer esse exercício aqui, tá? Como assim? Deixa eu explicar como é que é. Tá vendo que essa fonte aqui, ele escreveu ela como sendo uma fonte corrente, tá? Só que ele colocou 6 vezes U de T. Deixa eu ensinar para vocês, se vocês não conhecem ainda, apresentar a vocês um sinal chamado degrau unitário. Eu acho que a definição correta é essa. Aqui é bola embaixo e em cima é ponto. É uma função, teoricamente, que tem uma descontinuidade. Vocês concordam comigo? É uma função que tem uma descontinuidade? Então aqui é em 0, isso aqui vale 1, tá? Então como é que a gente faria o U de T? A gente escreveria assim: o U de T é igual a 0 para T menor do que 0, é igual a 1 para T maior ou igual a 0, certo? Ok? Esse é o nosso degrau unitário. Por que degrau unitário? Porque o salto é um degrau. Concorda que é um degrau? Não é isso? Legal. Ó, se ele está falando que é 6 U de T, é como se tivesse uma fonte de corrente aqui, que para T menor do que 0, quanto vai valer 6 U de T? Vai valer 6 vezes 0, que é 0. Vocês estão entendendo? A outra coisa, quando T maior do que 0, o que vai acontecer? Você vai ter o quê? Você vai ter 6 U de T. T maior ou igual. Certo? Vai ser 6 vezes 1, que vai valer quanto? 6 amperes. Entenderam o que eu falei? Tá? Então 6 U de T é isso aqui, ó. É isso aqui. Legal? Isso pode ser feito de outra forma. Eu vou copiar isso aqui. E vou colar aqui. Isso pode ser feito de outra forma. Como assim de outra forma, Bel? Calma. Vou explicar. Sem estresse. Aqui. Beleza. Olha só, você podia fazer isso. Vocês vão ver muito isso, pessoal, nessa parte do nosso curso, tá? Vocês vão ver muito isso aqui, ó. Seis amperes. Isso é uma chave. Vocês estão entendendo? Isso aqui, fazer isso aqui, é a mesma coisa, é o equivalente a escrever 6 U de T na fonte. Vocês concordam comigo? Por quê? É uma fonte que para T menor do que 0, a chave está aberta. Para T igual a 0, o que acontece com a chave? Fecha, então vai passar a corrente. Vocês entenderam o que eu estou falando? É a mesma coisa. Só que, né, a gente vai analisar esse circuito então. Eu vou perguntar para vocês, ó. É fácil ver isso, né? Fácil mais ou menos, né, Bel? Fácil mais ou menos. Mas esse circuito é muito bom para aprender isso aqui, ó. 5 ohms.
5 henries. Aqui V de T, vou botar assim, até posso botar V de T, porque no problema está V de T. Aqui é mais, aqui é menos, aqui é 1 ohm. Abel, você errou aqui, errei. Aqui tem uma bolinha que vale 40 volts. E aqui tem um resistor que vale 2 ohms. Tá? E a 40 volts aqui, ó. Eu vou até botar aqui nem no problema, tá mais e tá menos aqui. Olha só o que a gente sabe aqui. A chave está aberta aqui, não tá? Então essa parte do circuito aqui não está sendo usada por enquanto, essa parte daqui. Certo? Nós só temos esse circuito aqui. Tá? Isso já vão poder ver, tá? Já vão poder entender. Só temos esse circuito, concordam que só temos esse circuito? Beleza. Aí eu pergunto para vocês. O circuito já está funcionando há um tempão, então já está no estado permanente. Qual vai ser essa corrente I de T aqui, por exemplo? Para T menor do que zero, o que vai acontecer? Quanto é que vai ser o I de T? O I de T é a corrente que passa no indutor, então vai ser igual ao I de L. Não é a corrente que passa no indutor? Só que ela vai valer quanto? O que temos aqui? Temos um circuito aberto. Passa a corrente? Não, então ela não continua. Concordam que ela não continua? Ela não continua. Certo? Ou seja, o I de T vai ser igual a zero. Para T menor do que zero, o I de T é igual a zero. Porém, é importante saber o seguinte, ó. Vamos fazer lei de Kirchhoff das tensões aqui nessa malha aqui, tá? Percorrendo a malha assim, ó. Percorrendo assim, tá? Como assim? Vou colocar, ó. Eu vou botar aqui, vamos supor que esse de T existe, então vou colocar aqui. Ele existe, tá? Só que ele é zero depois de muito tempo. Está entrando no indutor, né? Vai ser, né? Aqui vai ser, opa. Aqui já tenho mais menos aqui que eu já tenho, aqui tenho menos mais, aqui tenho mais menos, e aqui tenho mais menos, certo? Está andando aqui, essa é a corrente de T que está passando, certo? O que eu posso escrever? Posso escrever o seguinte, ó, né? Que, vamos lá, eu sei que a corrente é igual a zero, né? O I de T é igual a zero, aqui tem quanto é que valia aqui? Eu esqueci, eu apaguei aqui, era 5, né? 5 Henry. Eu sei o seguinte, ó, vamos lá, a corrente está passando aqui, tá? Quanto é que vai ser? Vamos começar nesse ponto aqui, ó, vamos começar nesse ponto aqui, tá? E vamos percorrer assim. E vamos usar a lei de Kirchhoff que existe o tempo todo. Vamos começar nesse ponto aqui. Lembra que eu falo, ó, menos 40, é isso que eu escrevo? Aí sim, mais 2 vezes I de T, não é isso? Mais 5 vezes I de T, não é isso? Mais L I de T dt, esse L vale quanto? 5, não é isso? Não é isso que eu tenho? Mais o que? Mais 1 vezes I de T, que é o resistor, mais V de T. Vamos escrever assim, mais V de T. É igual a zero. Tudo bem? Entenderam como é que eu escrevi isso? Só que I de T é igual a zero, não é? I de T não é igual a zero? Então, ó, I de T é igual a zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Chegou que V de T é igual a quanto? Ou seja, não tem corrente, mas o capacitor está carregado com 40 volts. Concordam comigo? Estão entendendo o que eu estou falando? Não tem corrente, mas o capacitor está carregado com 40 volts. Por quê? Eu falei, porque lá atrás, quando tinha alguma corrente, quando foi colocada aquela fonte de
Quando foi colocada essa fonte de 40 volts, não tinha corrente e também não tinha tensão nenhuma. Vocês vão ver isso, se tivesse colocado. Só que com o tempo, a corrente teoricamente carregou, né? Houve uma corrente, residual no início. Ela não tem corrente no estado permanente, lembra que eu falei? Mas tem corrente, a corrente não pode simplesmente variar, né? Ela não pode chegar a zero se ela existia no início. Vocês estão entendendo? Então existia uma corrente no início, tá? Mas não era. Então, ó, o que a gente acabou de calcular agora foi a corrente no indutor em T menor do que zero, né? E a tensão no capacitor em T menor do que zero. O que a gente acabou de calcular foi V do capacitor em 0 menos, que vai ser igual a quanto? 40. E no indutor em 0 menos, que vai ser quanto? 0. A gente viu isso. 0 menos é que é imediatamente antes do zero. Tá dando para entender? 0 menos é imediatamente antes do zero. Tá? Ou seja, é negativo. Legal? É o T menor do que zero. Certo? O que vai acontecer quando você colocar essa fonte? O circuito vai ficar diferente. Eu vou até usar aqui, ó, aqui em cima para não ter que escrever de novo. Vai ter um circuito de 6 amperes aqui. Tá certo? Vai variar a corrente? Vai variar a corrente. Tá? Vocês vão ver que no final, presta atenção, no final ela vai continuar sendo zero, mas ela vai variar. Tá? A gente não vai. Isso aqui é um circuito RLC. Tá? É um circuito de segunda ordem. Mas olha só, eu não quero me preocupar agora não. Eu quero saber agora como é que esse circuito vai se comportar em T tendendo a mais infinito. Ou seja, o tempo já passou, certo? Já passou muito tempo. Tá legal? Já passou muito tempo. O que vai acontecer? Olha só, o que vai acontecer se passou muito tempo, tá? Vai acontecer o seguinte, ó. Logo no início vai acontecer umas coisas aqui, mas se já passou muito tempo, aqui continua sendo um curto, certo? E aqui continua sendo um circuito aberto. Só que agora tem mais um cara no circuito. Vocês estão entendendo o que vai acontecer aqui? Tem mais um cara no circuito. Se aqui é um circuito aberto, quanto é que vai ser essa corrente quando o T é muito grande? Ela vai ser zero, concorda comigo? Vai continuar sendo zero. Ela era zero e vai continuar sendo zero. Concorda comigo? Só que vai ter uma coisa interessante aqui, ó. Olha só que coisa interessante. Se essa corrente é zero, essa corrente toda vai passar para cá. Vai ter uma corrente aqui, certo? Que vai ser quanto? 6 amperes, vocês concordam comigo? Não é por quê? Porque lei das correntes. Agora vamos olhar o circuito só aqui, ó, só desse lado. A gente vai ter que analisar isso o tempo todo, tá? Tá certo? Na verdade, da minha forma de trabalhar, eu não preciso saber quem é o que eu estou fazendo agora. O que eu estou encontrando agora? Aqui eu encontrei VC de 0 menos e L de 0 menos. E eu já sei quem é VC. Eu já sei quem é VC de 0 mais e L de 0 mais. Por quê? Porque olha só, em 0 mais, imediatamente, logo após você ter colocado a sua fonte de corrente, a tensão no capacitor não pode variar. Então, a tensão no capacitor tem que ser a mesma VC. Isso aqui sempre vale. Que nesse caso vale 40 volts. E o L de 0 mais tem que ser igual ao L de 0 menos, porque a corrente no indutor não pode variar bruscamente. Né? Então isso aqui vai ser igual a zero também. Tá legal? Né? Mas o que vai acontecer? Não interessa por enquanto agora. Agora eu quero saber quanto é que vale VC de mais infinito e L de mais infinito. Por quê? Porque isso é uma coisa que vai precisar para usar, para resolver os problemas da forma que o livro mostra, tá ok? Vai precisar disso, ok? E aí eu vou fazer agora isso, né? Só que o que eu vou fazer agora? Bom, primeiro eu vou analisar esse circuito aqui. Nesse circuito, o que acontece? Eu vou ter uma tensão aqui em cima de 5 volts, que vale quanto? 30 volts, concordam comigo? Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, lei de Kirchhoff das tensões. Só que agora eu vou deixar essa corrente aqui que vale zero, a gente sabe que vale zero, concorda que ela vale zero? Né? Ela continua vindo para cá,
continua valendo zero. Concorda que essa corrente que está passando aqui, ó, essa corrente que saiu aqui, I de T, ela continua valendo zero. Lá no infinito, concorda que lá no infinito ela continua valendo zero, né? Porque isso aqui é o que? Um curto-circuito, tá? Então aqui vai passar essa corrente aqui, vai passar aqui, vai passar, não vai passar aqui, por isso que ela é zero, né? Entendeu? Aqui também não vai passar nada, então não vai ter corrente, mas eu vou deixar assim, como se ela existisse. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Só que agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha aqui, e esse cara aqui eu conheço, certo? Então vai ficar assim, ó, presta atenção. Olha que coisa interessante, ó, né? Olha que coisa interessante. Quando eu fizer a lei de Kirchhoff das tensões, vai ficar, vou começar no mesmo lugar, ó, vai ficar menos 40, certo? Mais 2i, e L de T, digamos, e L de mais infinito, que não, e L de mais infinito vai ser zero, tá? Ok? 2 vezes L de mais infinito, que mais? Aí agora vai ter um menos aqui, concorda? Um menos 5 volts aqui, ó, um menos V5 aqui vai ter uma tensão. Antes era, como não tinha essa fonte aqui, não tinha corrente, mesmo não acontecia nada, mas agora tem essa fonte, está gerando uma corrente passando só pelo 5, concordam comigo que ela está passando só pelo 5? Por que ela está passando só pelo 5? Porque lá do outro lado tem um capacitor que não passa corrente nenhuma, mas está passando uma corrente agora no 5. Se está passando uma corrente no 5, tem uma tensão daqui para cá que vale quanto? 30 volts. E aí, não é nem assim, né? É mais menos 30 volts. Vocês concordam comigo? Que tem uma corrente de 6 amperes passando aqui. E agora ela vai valer 30 volts. Né? Só que aqui é menos, né? Porque é mais menos 30 volts. Porque lembra da convenção da corrente? Vai do mais para o menos? Tá? Então, eu vou escrever aqui menos 30. Aí continua, né? Mais 5 e L de infinito, né? Aqui eu podia ter colocado menos 6 vezes 5 também, né? Ok? Ficaria assim, tá? Mais 1 vezes o IL, não é 5, não é 5 mH, né? L, DI, L é 5, D e L de infinito dt, mais 1 vezes L de infinito, mais o V de T, que é o VC de T, né? O V de T e o VC de T é a mesma coisa, né? Ok? Só que aqui não é T, né? É infinito, né? Vai ser igual a zero. O que vai acontecer? Isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero. E o que vai acontecer agora? Ó, menos 40, menos 30... mais 7 vezes, dá menos 70, mais VC de mais infinito, vai dar quanto? Zero. Ou seja, quanto é que vai ser o VC de mais infinito? 70 volts. Ou seja, a partir do momento que eu coloquei a fonte externa, né, a minha corrente não vai mudar nunca no estado estacionário, mas como eu coloquei corrente no início, teve uma corrente que foi no início para lá. Vocês estão entendendo? Teve, logo no início, né? Porque não pode, lembra que ela não pode alterar? Então teve uma corrente que fez isso, depois ela fez isso. Ela subiu, depois desceu, certo? Por quê? Porque ela era zero, ela não era zero antes. Ela teve um valor que subiu e depois ela teve um valor que desceu, certo? E aí o que vai acontecer? Só nessa subida e nessa descida, ela carregou o nosso capacitor, que estava com quanto? 40, não era isso que ele estava com? Para o quê? Para mais 30 volts. Vocês entenderam? Aumentou a carga desse capacitor. Aí faz sentido, né? Porque o VC, né? Ele pega esse pedaço mais esse pedaço aqui que foi carregado aqui. Vocês entenderam o que eu estou falando? Isso que acontece normalmente nos circuitos. Mas se vocês perceberem, eu não usei nada aqui que você já não conhecesse. Só o fato de que eu sei que a corrente que o indutor no infinito é um curto-circuito e que o capacitor no infinito é um circuito aberto, certo? E porque assim no infinito e aqui e em zero é como se tivesse em menos infinito, porque é a mesma coisa, não altera nada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Então é a mesma coisa, o T menor do que zero. Tá? Isso a gente vai ter que saber fazer para utilizar o método do livro. Vou fazer o mais fácil aqui,
Mas na verdade a gente vai fazer isso pra caramba. Então a gente tem que saber conhecer, tem que lembrar dessas coisas aqui. Deixa eu pegar um mais fácil aqui. Porra, não esse aqui não, né? Deixa eu pegar um mais fácil. Esse aqui tá legal, ó. Assim, mais fácil, porque realmente é mais fácil. Vamos lá. Olha aqui, beleza. Tem os microfarads aqui, tem beleza. Ótimo, tá ótimo, beleza. Olha aqui que coisa interessante. Vou pegar isso aqui então. Deixa eu dar um zoom aqui nele. Note que eu não vou fazer, eu só vou pegar o circuito, tá? Então eu quero saber qual é a corrente e qual é a tensão, tá certo? Então vamos lá. Aqui, só o circuito. Ok, não quero texto nenhum. Copiar. Fazer mais um. Legal. Ó, esse aqui. Então vamos entender esse circuito. Olha lá. Lembra que eu falei que tem a chavinha? Né? Então o que acontece? Ó? Quando a chavinha estava fechada, o que estava acontecendo? Você tinha esse circuito que eu vou colocar aqui, eu vou reforçar ele com uma cor amarela. Ó, quando a chavinha está fechada. Não existe o capacitor nesse circuito, vocês entenderam? Não existe por quê? Porque ele está sozinho. Ele é um bipolo, para ele funcionar, lembra aquilo que eu falei? Até um resistor, para ele funcionar, tem que estar as duas perninhas ligadas. Aí o que você sabe? Olha só, você sabe o seguinte, que isso aqui, presta atenção, isso aqui é um curto-circuito, não sabe que isso aqui é um curto-circuito? O que vai acontecer? Ó, se isso aqui é um curto-circuito, o que vai acontecer? Presta atenção que coisa interessante, ó. Toda a corrente vai passar por aqui. Por quê? Porque olha só, a corrente está vindo para cá, ela encontra uma descida aqui, que é um resistor. Ela encontra uma descida aqui, que é um resistor. E ela encontra uma descida aqui, que é um curto-circuito. Por onde ela passa? Pelo curto-circuito. Até porque você sabe que você concorda comigo que você poderia fazer o paralelo desse cara com esse cara? Poderia. Certo? Só que no final você vai fazer um paralelo desse cara com o curto, concordam comigo? E esse cara ia sumir, certo? Entenderam o que eu falei agora? Então qual vai ser a corrente aqui para T menor do que zero? É fácil. Qual é que vai ser a corrente para T menor do que zero? 4, exatamente. 4. Não precisa nem fazer conta. Tá? Ou seja, I de T, vou botar assim, ó. I de T, I de 0 menos, vou botar assim, né? Porque é T menor do que zero. I de 0 menos é T menor do que zero. Vale quanto? 4. Quanto vai valer o I de 0 mais? Que é no indutor, né? A gente sabe que no indutor, né? Eu vou botar o L, né? Vai ser 4 também, porque não varia instantaneamente. Aí o que você fez depois? Depois você fez o seguinte, ó. Presta atenção. Depois você fez o seguinte. Depois você pegou e você vai ter um circuito que é esse aqui agora, ó. Ok? Aí tem uma coisa interessante, olha só. O que acontece? Eu não coloquei aqui, mas quanto era, né, o VC, né? Quanto era o VC de 0 menos? Ele não pediu, mas era 0, porque ele não estava no circuito, ele não estava carregado, certo? O que vai acontecer com o VC de 0 mais? Vai ser continuado a 0, porque não pode alterar o VC. O que não pode alterar instantaneamente? O IL de 0 menos, o IL e o VC, certo? Ok? Beleza, aí você fechou aqui. Fechou aqui. Agora você tem esse circuito aqui. Tem fonte nesse circuito? Tem? Tem fonte nesse circuito? Não, não tem. Porra, então, o que vai acontecer aqui? No infinito, vamos dizer assim. Mas no infinito, o que vai acontecer? O I de mais infinito vai ser, né, 0. Por quê? Porque não tem fonte nenhuma.
Está entendendo o que eu estou falando? Tudo que vai passar aqui, né? Na verdade, você no mais infinito você vai ter um circuito, você não vai ter corrente aqui também, você não vai ter tensão nenhuma aqui, tá certo? Ok? Então, quando acontecer e o V de mais infinito, vai ser zero também, tá? Aí você fala, pô, não entendi. É isso mesmo que vai acontecer. Na verdade, o que vai acontecer é justamente entre o zero mais e o infinito, que vocês não sabem o que acontece. Entendeu? Não precisa, esse mais infinito não precisa nem ser muito tempo, não. Às vezes isso aí em 5 segundos você tem isso. Mas durante esse tempo, só para vocês saberem, durante esse tempo vai ter uma corrente que vai carregar o capacitor, que por sua vez vai descarregar, porque tem resistor ali do lado, entendeu? E vai fazer com que aquela corrente vai descarregar pelo resistor. Então no final, o que vai acontecer? Vai ter, né? Isso você não precisa saber agora. Vocês estão entendendo? Vocês não precisam saber agora. Mas vai acontecer. Mas agora vocês já podem saber isso aqui. Concordam comigo que vocês já podem saber isso aqui? Por quê? Porque quando você... Pera aí, Abel. O VC, que é a tensão aqui no capacitor, em mais infinito, é zero. Por quê? Porque não tem fonte nesse circuito, porra. Concordam comigo que não tem fonte nesse circuito? Ah, mas no anterior tinha. No anterior tinha. O VC era diferente. Vocês viram que o VC era diferente? Mas esse aqui não tem. Concorda que esse aqui não tem? Se isso aqui não tem, em mais infinito, o VC de mais infinito vai ser zero. E o IL? Porra, se eu não tinha corrente antes, vai continuar não tendo. Ah, pô, então, isso aí interessa pra gente? Interessa, porque tem um tempo entre o zero mais e o mais infinito que a gente não sabe o que acontece. E é isso que a gente vai descobrir. As equações diferenciais vão valer ali dentro. Aí você vai ter que resolver uma equação diferencial. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês vão ter que resolver uma equação diferencial. Porra, é assim? É. Só que eu não gosto de resolver equação diferencial. O que você faz? Ó, isso que eu estou fazendo aqui é apenas um parêntese. Eu não sei resolver equação diferencial. Eu vou usar o livro aqui, vou decorar as respostas do livro. Que é o que o livro faz. Você não sabe resolver? Claro que eu sei, galera. Mas eu sempre uso a transformada de Laplace para isso. Certo? Então o que eu vou fazer? Ó, esse circuito aí, inicial, a gente já... Para Laplace, o que me interessa é isso aqui. Laplace você não precisa saber disso aqui. Mas para resolver a equação diferencial de segunda ordem, você tem que saber o I mais, o I e o VC mais. Tá certo? Você precisa disso. Ok? Beleza. Com Laplace, o que vai acontecer? Eu vou usar aqui agora no Laplace o seguinte. Eu vou fazer a transformação do circuito. Tá? O circuito é esse aqui, ó. Não é isso? Aqui vale quanto? Aqui vale 0,25, vou botar um quarto aqui, pode ser? Só para a gente terminar, tá? Aqui vai ser 10 ohms. E aqui vale quanto? 10 microfarads. Porra, não é 10 farads. Tudo bem. 10 micro é 10 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 3 farads, certo? Não é isso? Que é 0,01 farad, certo? Ok? 10 vezes 10 menos 3 é isso, 0,01 farad, certo? Que é também conhecido como 1 sobre 100. Tá legal? Olha só, eu agora vou fazer o quê? Vou fazer a substituição, né? As substituições que eu vou fazer agora são substituições que a gente tem lá nos circuitos que vocês vão aprender, que a gente trabalha com circuitos Laplace, digamos assim, tá? Então o que acontece, tá? Aqui, né, vai aparecer um capacitor que ele vai valer 1 sobre S vezes C, que aqui é 1 sobre S vezes 1 sobre 100. Mas é como se fosse um resistor. Tá? Vou até botar assim. Aqui vai ter um cara que vai manter, o resistor não muda. E aqui, no indutor, vai aparecer um cara que é assim, que é igual a LS, quer dizer, no caso aqui é 1/4 vezes S. E aqui, ó, uma fontezinha que vai aparecer aqui, de L0, se eu não me engano, que é 1/4
de 0 menos. É o VC, é isso mesmo. Li 0 menos. O I0 menos quanto é que deu? 4. Né? Olha que beleza. Ok? E aí você vai resolver esse circuito elétrico aqui. Certo? É menos mais mesmo, viu, pessoal? Menos mais mesmo. Não se assustem, não. Tá? Você vai trabalhar dessa forma aqui. Tá ok? O que vai acontecer então aqui? É porque a corrente está vindo para cá, né? É isso, a corrente está vindo para cá. Então, olha só. Eu agora vou resolver esse circuito aqui. Que circuito é esse? É um circuito resistivo, onde eu tenho um resistor que vale 100 sobre S, um resistor que vale 10, um resistor que vale S sobre 4, e eu tenho aqui uma fonte que vale 1. Tá? Simplesmente isso. Tá? 1. Se fosse 1 volt, tá legal? Mas é 1, que a gente não está trabalhando agora com volt, a gente está trabalhando com a frequência complexa. O que ele quer encontrar aqui? Eu não sei. Vamos supor que ele queira encontrar qual é a corrente aqui. Essa corrente aqui. I. Tá certo? Eu vou encontrar essa corrente em função de S. Como é que eu vou fazer isso? Olha aqui. De cara, eu tenho aqui o seguinte, ó, você vai ver que ela é negativa, essa corrente, né? Por quê? Vou explicar por quê. Que é S sobre 4. Ó, aqui nós temos 2 resistores em paralelo, não temos 2 resistores em paralelo? Né? 2 resistores em paralelo. Aqui então a gente vai ter 10 vezes 100 sobre S sobre 10 mais 100 sobre S. Lá em cima vai ficar 1000 sobre S dividido por 10S mais 100 sobre S. Corta. Ficou uma coisa assim, ó, que dá até para cortar aqui também. Vai ficar 100 sobre S mais 10. Legal? Então aqui virou um resistor assim. Então nós temos agora um circuito assim, ó. 100 sobre S mais 10, um resistor que vale S sobre 4 e uma fonte que vale 1. Que vale 1, tá? Que vale 1. E a gente tem uma corrente assim, ó. Vamos lá, a corrente que eu quero descobrir. I. Se ela está nesse sentido, aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos, certo? Não é isso? Então eu posso escrever isso aqui, ó. Lei de Kirchhoff das tensões. Vai ficar, vou começar aqui. 100 sobre S mais 10 vezes I, mais S sobre 4 vezes I, menos 1, certo? Se a corrente for assim, não é isso que está acontecendo? Vai dar 0. Concordam? Ok? Beleza. O que vai acontecer aqui então? Que eu vou ter que I, que multiplica 100 sobre S mais 10, mais S sobre 4, é igual a 1. Certo? E eu sei então que, agora eu vou fazer o MMC aqui, tá certo? Aqui vai ficar assim, ó, I que multiplica 400 mais S que multiplica S mais 10 sobre 4S mais 40 é igual a 1, certo? Agora eu vou ter o quê? Eu vou ter que I é igual a 4 que multiplica S mais 10, até podia ter colocado assim, né? Sobre S ao quadrado mais 10S mais 400. Certo? Ok? Essa, pessoal, é a corrente, né, que está passando naquele indutor, certo? No temporário. Só que essa corrente, ela está no que a gente chama em função de S. Concorda que ela tem em função de S? Então vocês têm que aprender uma coisa chamada... Isso a gente fez usando transformador de Laplace. Para você saber quem é o I em função de T, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a transformada de Laplace inversa de I de S. Como é que você faz isso? Você faz usando tabela. Nesse caso aqui, ó, vamos ver se a gente consegue fatorar esse segundo grau aqui. Quanto é que vai ser as raízes ali? S, 1, 2, né, são as raízes, vai ser igual a menos 10, mais ou menos 1000, é isso? Não, 100, não é isso?
B2 menos 1.600, não é? Deu raiz complexa, não deu raiz complexa? Deu raiz complexa. Aí você fala assim, porra, que merda. Na verdade, realmente, que merda. Mas é que tem já na tabela, pessoal, já tem uma tabela que já tira isso aqui, ó. Já faz a transformada inversa disso aqui, direto. E você vai ver que vai dar assim, ó, vai dar um I de T, vai ser um E elevado a menos, vai ser uma constante, um K, que multiplica um E elevado a menos um AT, vezes um seno de BT mais um θ. Esses valores todos vocês vão encontrar, de ômega T mais um θ. Todos esses valores aqui vocês conseguem encontrar pela tabela, certo? E olha só que coisa interessante, olha só. Quando o T cresce, olha o que vai dar. O I de T vai dar 0. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Entendeu? Então, notem, por isso, o que acontece? Essa corrente, ela é uma coisa assim, ó, ela aumenta, depois ela vai isso e ela tende a 0 no final, certo? Que era isso que a gente já sabia, né? Ok? Não, porque, desculpe, é que isso vai tender a 0, desculpe, olha só. Com certeza vai dar um 4 aqui, certo? Isso aqui, quando o T tender a infinito, isso aqui vai tender, vai ter um valor aqui, vai ser 1 menos alguma coisa, vocês vão ver. Entendeu o que eu estou falando? Vai aparecer um valor aqui que vai dar 1 menos alguma coisa, certo? E aí você vai simplesmente ter um 4 no final, tá? É 1 menos isso aqui, com certeza vai dar 4 que multiplica 1 menos alguma coisa aqui, tá? Para fazer a transformada inversa, tá legal? É isso que eu queria mostrar para vocês, vocês não vão se preocupar com isso. Por que eu sei que vai dar isso? Porque aí quando o T tender a infinito, né, aquele 1 menos, o E elevado a menos infinito vai dar 0, 1 menos 0 vai dar 1, 4 vezes 1, mas durante um tempo, vocês estão entendendo? Falando, não vai ter uma hora que a corrente vai dar, que vai fazer isso, ela vai chegar de 0, vai chegar lá, ela vai fazer isso, ela vai diminuir e aumentar, tá? É isso que vai acontecer, tá ok? Ela vai chegar a 0, depois ela vai aumentar de novo e no final ela vai chegar a tal. Por quê? Porque ela vai carregar o capacitor, né? Então ela carrega o capacitor e depois o capacitor se descarrega pelo negócio. Eu podia encontrar também a tensão no capacitor. Eu teria que fazer uma outra conta aqui para encontrar a tensão no capacitor. Tá legal? Ficou entendido isso? Não ficou entendido, porque realmente essa parte final eu compliquei, mas é porque eu usei Laplace, tá certo? É porque aí você fala, mas Laplace é complicado. Esse problema, pela outra forma, também daria complicado. Você teria que usar, né, uma resposta decorada. É isso que eu estou falando para você. Legal? Certo? Beleza, galera. Até terça-feira. Não faltem. Não faltem.